Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Estas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fabrício Mitre, CEO, e o Sr. Rodrigo Cagalli, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado aí por estarem nessa conferência aqui. A gente resolveu fazer esse ano algo mais interativo, então nós vamos passar rapidamente aqui pela apresentação, explicando um pouco os pontos e depois a gente faz a sessão aí de perguntas e respostas ao final, tá bom? Então vou começar aqui. Bom, primeiro, acho que os grandes destaques do ano, né? Acho que o mais importante deles, né, é que a gente conseguiu lançar um BI 800 no ano. O mercado estava cético com isso, né? A gente aí no último TRI conseguiu lançar 1.1 bi, perfazendo o total de 1.8, e mesmo assim com uma VSO aí alta e margens bastante saudáveis, né, para a companhia. Então, sem dúvida, foi algo aqui que o time trabalhou bastante para entregar e acho que a gente mostrou aí para o mercado que a gente consegue operar nessa escala e conseguimos operar nessa escala fazendo um bom trabalho, né? Então, acho que esse ano foi muito importante para isso, né? E quando a gente lembra lá atrás o IPO, né, quando nós fizemos o IPO, a meta da companhia era lançar 1.2 bi naquele ano e 1.5 bi no ano seguinte, que dá 2.7. A gente conseguiu bater isso e até ficar um pouquinho acima. Então, acho que foi aí uma capacidade operacional mostrada pela empresa bastante importante, né? É importante também ressaltar que cada vez mais, né, as nossas vendas aí têm sido muito expressiva através do nosso canal da Mitre Vendas, que vendeu 75% do nosso volume no ano passado. Então, de fato, a escala, a gestão da Mitre Vendas, as tecnologias que a gente usa, a estrutura administrativa e etc., tem, sem dúvida, aí, contribuído muito para a companhia ter um VSO alto e a gente tem aí cada vez buscado melhorar ainda mais e também ter mais eficiência nos nossos custos de venda, né? Então, vendas líquidas aí, né, crescemos 20% em relação ao ano passado e tivemos aí uma média de 70% de venda em todos os produtos, o que é bastante fora do usual. Isso deu 732 milhões no ano. Além disso, a gente atingiu, né, o VSO de 35,5 no ano e 19,1 no trimestre, mesmo lançando um BI 100, e esse lançamento foi a partir do dia 10 de dezembro, né? Então, praticamente, a gente teve ali 15 dias para trabalhar um BI 100 e, mesmo assim, conseguimos atingir um bom resultado. A receita líquida de incorporação fechou o ano, então, em 567 milhões e 50% maior do que o ano anterior, né? A margem bruta ajustada está em 35,3%, ela aumentou 0 para 1,3 em 2020, em 2021 comparado a 2020,
e a margem nossa REF é 39,2%. O Rodrigo, durante a apresentação dele, vai falar em mais detalhes sobre todos esses números financeiros para vocês. O nosso lucro líquido recorrente no ano foi de 50 milhões, 30% acima do que no ano passado. A gente entregou aí 3 empreendimentos, com praticamente todas as unidades aceitas na primeira vistoria, né, 98,5%. A gente tem um land bank de 5,1 bi na cidade de São Paulo. Então, mesmo lançando, né, 1,8 bi no ano, a gente conseguiu manter o nosso estoque de terrenos e crescer até um pouquinho. A gente está já adiantando, né? A gente vem aí de uma forma bem seletiva, comprando terrenos. Vocês viram que a gente repôs o que nós vendemos, e a gente está ainda esperando algumas condições melhores que a gente acha que vão acontecer nos próximos meses na ponta de venda para nós aqui na ponta compradora, termos aí com condições bem atrativas. Mas dito isso, a gente tem hoje aí mais de 1,5 bilhão em negociação avançada, e obviamente nós temos aqui priorizado terrenos com resultados maiores e também cada vez mais com um percentual de permuta importante, tá? Então acho que o mercado está se ajustando dessa forma e a gente tem aí praticamente 3 anos de land bank dentro de casa, então a gente não precisa ter pressa para fazer muita coisa e a gente de fato está focando aí nos melhores negócios e nas condições que a gente entende melhor para a companhia, tá? Os resultados operacionais, então, aí estão, né, os 10 lançamentos no ano. Então, a gente teve, né, praticamente só house sendo lançado no primeiro semestre e no segundo semestre, praticamente, o VGV foi majoritariamente raízes e também o número de empreendimentos maior na categoria do raízes, tá? Que é importante dizer, né, que no trimestre a gente, né, atingiu lá 1,1 bi, e se vocês olharem aqui, os empreendimentos estão, em geral, super bem vendidos. Eu destaco aqui o House Mitre Jardins, que é um empreendimento que a gente lançou ali no final de outubro, na rua Itapeva, em frente ao Palácio Matarazzo, ali, que é do Rosewood, né, que eles estão fazendo, e o empreendimento aí inaugura, né, a nossa linha de altíssimo padrão, e aqui nós conseguimos aí um nível de vendas bastante satisfatório, e hoje a gente está vendendo unidades ali aí como 28 a 30 mil reais o metro quadrado, tá? Então, realmente a gente provou que a qualidade de produto nossa, Mitre, conversa muito bem com esse público. Aí temos aqui também House Premium Moca, que foi um super projeto, 35% vendido. O House Mitre Reserva Mariana, que saiu ali bem no final do ano também, acho que está bem satisfatório, as vendas estão continuando, então também para nós dá um conforto isso. Aqui o Raízes Tatuapé, que é o maior projeto que a gente teve no ano, foi um sucesso absoluto, a gente vendeu 37% vendido ali nos últimos 15 dias do ano, e num valor acima da concorrência, tá? Mas é um projeto grande, e a gente considera aí os 37% um número bastante importante de vendas. Aqui um pouquinho das vendas líquidas, né? Então, a gente fechou o ano passado com 608 milhões, basicamente, e esse ano aí com 732 milhões, basicamente, tá? Então, um crescimento importante, aí um pouco mais de 20%. A VSO, vocês veem que ela se manteve alta, né? Mesmo com o aumento bastante significativo da oferta, que a gente conseguiu lançar uns 1,8 bi, principalmente no quarto TRI 1,1, a nossa venda sobre oferta aí manteve um número bastante satisfatório, né? Aqui de banco de terrenos, então é importante aqui dizer que a gente teve aí, né, um lançamento que consumiu esses 1,8 bi, mas a gente conseguiu repor e fechamos o ano aí levemente acima do que a gente começou o ano também, tá? Lembrando que todo o nosso land bank é na cidade de São Paulo, em localizações estratégicas já estabelecidas, e nós temos aí mais 3 anos de lançamento de forma bastante tranquila, e estamos muito seletivos, escolhendo as melhores oportunidades na parte de aquisição de terrenos, tá? Sem pressa.
Aqui os 3 empreendimentos entregues, então a House Mitre, que é um projeto na Vila Mariana, 100% aceite na primeira vistoria, também todos, praticamente tudo vendido, né? A gente mantém aí a tradição de não ter estoque pronto, né? Isso aconteceu aí de forma sistemática nos últimos 14 anos e felizmente se mantém mesmo com o maior porte da companhia, tá? Acho que essa estratégia nossa de diferenciação de produto é muito importante e os resultados falam por si só, né? Aí, falando um pouquinho dos resultados financeiros, eu passo então aqui para o Rodrigo, que vai explicar esses pontos em mais detalhes. E no final eu volto e a gente faz lá a sessão de perguntas e respostas aqui para nós, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença no nosso plano de resultado. Bom, em relação à receita líquida, a gente teve um acréscimo de 40% em relação a 2020, parte em função do início das obras, né, que a gente lançou no segundo semestre de 2020, e também parte pelo maior volume de lançamentos e maior volume de vendas. Então, algo natural e que a gente deve continuar vendo aí nos próximos trimestres. Em relação à margem, como o Fabrício já comentou, a gente entregou uma margem ajustada, bruta ajustada de 35,3%, então a gente teve um ganho de 0,3% em relação a 2020. No quarto trimestre, a gente entregou uma margem de 33,7%, inferior ao terceiro trimestre. Os principais motivos para essa queda de margem é porque o terceiro trimestre teve, né, um impacto por conta do INCC, a nossa carteira é indexada, obviamente, ao INCC, então a gente teve esse ganho no terceiro trimestre, no quarto trimestre foi um pouco menor, e também o impacto que no quarto trimestre a gente teve mais lançamentos raízes, que tem maior volume de permuta física, né, na parte dos terrenos, então a gente sempre procura aqui encontrar um balanço entre a TIR do projeto e a margem bruta, o que fez com que pontualmente a margem tivesse esse recuo, mas mantendo uma margem saudável dentro do portfólio aí, que foi de 35,3%, que é o que a gente mira aqui dentro da companhia. Só para o claro. Em relação às despesas comerciais e as gerais administrativas, aqui eu destaco, né, ambas somadas a gente fechou o ano em 8,4%, então muito provavelmente isso nos colocará, se não a mais eficiente, entre as mais eficientes do nosso setor. Isso é algo que a gente sempre falou bastante com todo o mercado, né, com o nosso IPO inclusive, e agora, né, que a companhia começa de fato a lançar um volume mais recorrente, a gente consegue demonstrar a nossa capacidade operacional e a nossa eficiência operacional. Muito fruto, né, acho que do nosso modelo de partnership, enfim, esse conceito aqui de dono entre vários executivos faz com que a gente consiga, de fato, entregar essa capacidade, essa eficiência operacional. Em relação... Só voltando, né, Rodrigo? Acho que o guidance aqui, a gente sempre olha esse percentual, né? Isso é importante. De SG&A sobre o VGV lançado, tá? O nosso balizador interno é esse e a gente entende que nesses patamares está bem saudável, tá? Exato. Isso daí é em função do VGV, até porque, né, como a gente está num momento de evolução do POC, naturalmente pela receita teria uma distorção, então pelo VGV que mede de fato o momento da companhia, a gente fica com esses patamares de 3,9 nas despesas comerciais e 4,5 nas administrativas. Em relação ao resultado financeiro líquido, a gente fechou o ano aí, né, com o negativo em 1,5, muito impactado pela operação do swap, né, que a gente tem com as ações da companhia. É importante relembrar que ela é marcada aos finais de cada trimestre, é um impacto meramente contábil. A companhia continua acreditando que o preço da ação não condiz, né, com a realidade da companhia, então a gente continua com a mesma posição que a gente tinha das ações, a gente não desfez de nenhuma ação, a gente continua com a posição.
e no momento oportuno, quando a gente entender que a ação está refletindo a realidade, a gente provavelmente deve começar a voltar isso ao mercado. Tá? Então, o resultado financeiro ele pegou impacto contábil, majoritariamente por conta da operação de swap. Aí é só importante adicionar, então, o resultado financeiro foi negativo, né? E basicamente decorrente da operação de swap que o Rodrigo comentou. Mas o lucro líquido da companhia no ano foi positivo. O lucro líquido recorrente aí foi de 50 milhões e 400 e tirando o efeito do swap foi 27 milhões 384. Né? Então dá para ver que a parte operacional da companhia é bastante diferente do que é refletido no resultado financeiro, né? Mesmo porque ele não depende, né, de operação da companhia, mas sim do investimento de caixa numa operação de swap para se aproveitar aí das oscilações de preço no papel, que a gente acha que está negociando hoje ainda a um importante desconto. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês. E o resultado recorrente cresce aí 30% acima do ano passado. E, logicamente, né, a gente tem aí um volume de vendas enorme, e isso tudo com as obras andando, a gente vai trazer esse valor que está no backlog de vendas, né, e trazer isso para dentro da DRE aí ao longo deste e do próximo ano, até onde a companhia vai atingir a sua estabilidade aí, provavelmente no segundo semestre, mais para o final do ano que vem, tá? E então é isso que está acontecendo. Em relação ao lucro, né, a gente já tinha feito uma distribuição no terceiro trimestre, agora a gente anunciou ontem também a distribuição do lucro gerado no quarto trimestre. Então, pelo segundo ano consecutivo, né, a gente faz uma distribuição de 100% do nosso lucro, algo que também a gente, na época do IPO, deixou bastante clara a nossa estratégia e uma outra estratégia que a gente vem cumprindo aí integralmente junto aos nossos acionistas. Carteira de recebíveis, né? Então, obviamente, tem um incremento natural por conta do maior volume de lançamentos e da boa VSO que a gente vem performando. A carteira de recebíveis aqui eu destaco a qualidade dela, né? Então, a gente tem um LTV médio de 45%, 46%. Então, só para relembrar, quando a gente lança um projeto, a gente pede ao cliente que pague pelo menos 30% e tem um LTV de 70%, e este LTV, na verdade, hoje ele é 46% na média da carteira. Distrato, a gente fechou 2021 com distrato de 6% em relação ao total da carteira e uma inadimplência que praticamente é zero, de 0,02. Então, uma carteira de extrema qualidade, os repasses vêm acontecendo de maneira satisfatória, com baixo nível de distrato também. Depois a gente pode abordar um pouco mais as perguntas e respostas, mas eu faço um destaque aqui para a qualidade da nossa carteira. E acho também que é importante dizer que o volume da carteira de recebíveis, na verdade, ele é 1,1 bi. Em caixa, né? Aqui é contábil. Então, assim, o número caixa que nós temos hoje, fluxo de caixa para receber a companhia, é 1 bi 100, né, mais o 1,4 bi que a gente tem em estoque, tá, dos recentes lançamentos. Então, aqui é uma medida meramente contábil, que alguns de vocês conhecem muito bem, que é a diferença, né, entre o POC e o regime caixa de fato. Tá? Então, por isso que, apesar do tamanho do lançamento e vendas, esse número ele pode parecer um pouco pequeno, mas é porque, na verdade, no regime caixa, esse recebível que nós temos hoje no balanço, no nosso fluxo, soma 1 bi 100. Bom, na parte do endividamento, a gente continua sem dívida corporativa, 100% de financiamento à produção. O incremento também foi natural, né, com o início das obras. Então, a gente tem aquele trigger dos bancos que, normalmente, o financiamento ele entra a partir do momento que a obra atinge de 10% a 20% de evolução física. Então, é um incremento natural do financiamento à produção. É importante aqui dizer, né, que quando a gente olha a parte de financiamento à produção, a gente está coberto em 400% com recebíveis, então a gente está bastante saudável neste ponto. A gente fechou o ano
novamente com caixa líquido, né, de 172 milhões, então uma posição bastante robusta. O maior consumo de caixa ao longo de 2021, majoritariamente, foi para a aquisição de terrenos. A gente tem uma evolução no nosso balanço de 370 milhões de terrenos que estão bucados. A gente fechou o ano com 440, mas a evolução de 2020 para 2021 foi de 370 milhões de terrenos adquiridos ao longo do ano, além dos terrenos que a gente pagou conforme as aprovações foram acontecendo. Então, no total, a gente desembolsou aí mais de 420 milhões de terrenos ao longo de 2021. Então, o consumo de caixa foi praticamente destinado para aquisição de terreno. Nosso patrimônio, né, então, continua com praticamente um bi, dado a nossa distribuição de 100% dos dividendos. Agora eu volto aqui a palavra para o Fabrício para trazer mais alguns dados e depois a gente parte para perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigado, André. Bom, aqui rapidinho alguns slides finais. O primeiro é contar para vocês um pouco mais do Mitre Experience, né? A gente entende, né, que a companhia cada vez mais se posiciona com a diferenciação de seus produtos e a gente não vende só um apartamento, mas a gente vende um novo lifestyle, né? Então, hoje nós temos aí mais de 140 mil seguidores e um engajamento bem alto na nossa plataforma de Mitre Experience, onde é um programa de lifestyle que, além, obviamente, do cliente saber, enfim, a posição financeira, etc., da sua unidade, ver como é que está a obra, agendar as coisas, etc., ele é aberto para não clientes, e a maioria é não cliente, e traz aqui todas as dicas aí de gastronomia, viagens, arquitetura. Então, é uma ferramenta aí bastante legal de lifestyle. Quem ainda não tiver, tanto na loja da Apple quanto da Android, você pode baixar o Mitre Experience gratuitamente e começar aí a acompanhar a nossa plataforma de lifestyle, que vem crescendo bastante. Tá? A gente entende que isso é um grande ativo estratégico da companhia e que vai se tornar mais e mais relevante aí no futuro. Tá? Aqui, Fabrício, só para fazer um ponto que eu acho que é importante, obviamente que isso somado, né, à qualidade dos produtos que a gente consegue medir pelo índice de aceite na primeira vistoria, as obras sendo entregues antes do prazo contratual, a excelência do nosso produto, faz com que a gente tenha atingido 93% de satisfação na nossa pesquisa junto aos nossos clientes. E de maneira sistemática, a gente vem entregando aí, os clientes vêm avaliando a Mitre de maneira satisfatória acima de 90% ao longo dos últimos anos. É um motivo assim de bastante orgulho, porque a satisfação, obviamente, a gente trabalha para entregar um excelente produto, deixar o nosso cliente feliz, e a gente vem conseguindo, de fato, ter esse reconhecimento por parte deles. Exato. Aqui também, bom, a gente foi coroado aí, né, com o rótulo de Great Place to Work. Então, é uma competição, né, entre várias companhias que tem uma série de critérios que são analisados e, felizmente, né, a gente aí pela primeira vez, na verdade, conseguiu estar dentre as companhias aí mais desejadas para se trabalhar e, sem dúvida, isso é um grande ativo que também vai aí ser um grande diferencial competitivo, porque a gente é uma empresa de gente, de pessoas boas, e quanto mais a gente atrair essas pessoas e ajudar a desenvolver e reter talentos, sem dúvida é o que faz a grande diferença no negócio, né? E aí dou parabéns a toda a equipe por mais essa conquista. Também é importante dizer que a gente tem usado, né, cada vez mais aí a parte de sustentabilidade como algo do nosso DNA, né, e permeia aí todas os departamentos da companhia, e a gente começou aí neste último trimestre a lançar empreendimentos certificados, né, pela metodologia EDGE, que é aí certificada também pelo IFC, tá? Então, isso também acho que é um diferencial importante. Acho que os clientes cada vez mais gostam e se preocupam com isso, e também acho que cada vez mais os nossos prédios têm que ser eficientes do ponto de vista de uso de energia e de recursos naturais em geral. Então, a gente, obviamente,
já incorpora isso e cada vez mais amplifica aí o rol de possibilidades e eficiência que a gente traz para as nossas propriedades, tá? Aí, aqui tem um pouco aí do que está vindo em breve. Então, hoje nós temos mais de 1 bi 200, para ser mais sincero, em land bank já adquirido para nossa linha de altíssimo padrão, tá? Aqui é um dos empreendimentos, por exemplo, tá? Esse é um projeto com Arthur Casas, nos Jardins. O primeiro que a gente lança ainda este ano é um projeto na rua Doc Lobo, tá? Que são apartamentos aí maiores, são apartamentos, na verdade, de 180 metros, e a gente tem aqui 240 e até 350 metros distribuído entre esses terrenos. Então, a gente acredita muito no segmento de altíssimo padrão, é um segmento muito resiliente, né? Você vê aí mesmo as marcas de luxo, etc., tem aí batido recordes de vendas, e acho que esse é um segmento aí que hoje ainda não é tão bem servido assim, com produtos de qualidade, e hoje nós temos aí o maior land bank que tem nos Jardins, que é um dos bairros aí mais desejados de São Paulo. Então, aqui também é uma linha aí que deve começar a aparecer cada vez mais nos próximos anos, tá? Aqui mostra um pouquinho de alguns projetos, para vocês terem uma ideia. Bom, dito isso, fico aí agora à disposição de vocês para a nossa Q&A aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou raise hand. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Mendonça. Por favor, Sr. Bruno, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas, rapidamente. A primeira, Fabrício, se você puder falar um pouco do mix que vocês veem de para 22 e 23, se possível, por segmento, né? Raízes, house e o premium. Acho que os projetos do premium, do high-end que você mostrou, têm VGVs mais altos, né? Então, pode ser que já fique bem mais relevante aí no curto prazo, se a gente pode esperar isso. Essa é uma pergunta. A segunda é sobre, que é um pouco mais qualitativa, falar um pouco sobre a adaptação da estratégia de vendas de vocês, né? Agora que os lançamentos ramparam, a gente está vendo aí que começa a crescer um pouco o nível de estoque em construção, né? Longe de ser preocupante, mas é uma venda diferente da venda tradicional de lançamento só no stand, né? Se vocês tiveram uma velocidade de venda fantástica de lançamento ao longo do ano, no fim do ano, até com aceleração, a velocidade um pouquinho menor, já começa a formar uma formação de estoque que passa a ser relevante, né? Então, como é que vocês estão trabalhando aí o time de vendas, o time de corretores, para que não percam o foco nesse estoque que não é só o pãozinho quente do stand de venda e aquele lançamento que já ficou aí alguns meses para trás e que já está em obra? É isso, obrigado. Tá bom, obrigado, Bruno, pela pergunta. Eu vou começar pela última e aí eu volto na primeira, tá? Então, primeiro, a gente reestruturou um pouco aqui a Mitri Vendas, né? Criando 5 diretorias focadas em estoque, tá? Criamos também um conselho aqui dentro da companhia que vem atuando aí bem forte junto à Mitri Vendas. E uma coisa interessante é que os resultados estão aparecendo, tá? A gente, ao contrário aí do que temos ouvido um pouco no mercado, a gente teve até agora um ano muito bom, né? Então, janeiro e fevereiro, antes do carnaval, né, que em geral é um período mais quieto, na verdade, para nós surpreendeu positivamente. A gente continua aí com uma VSO bastante satisfatória do estoque, tá? Então, acho que a equipe aprendeu sim a trabalhar com mais remanescentes e acho que o foco necessário para os produtos está acontecendo e isso está se refletindo aí na VSO do nosso estoque, que vai ser público aí
no momento certo aí, mais para o final do trimestre. Então, é um pouco da forma como a gente tem trabalhado aqui na Mitre Vendas, tá? Hoje a gente tem aí mais de 2.000 corretores cadastrados e mais de 600 corretores realmente ativos, trabalhando os remanescentes o dia todo, além dos canais, né, online, etc. Então, acho que a gente pelo menos, está bem satisfeito com os resultados disso, tá? Acho que a nossa VSO não, até agora, pelo menos em fevereiro, ela não indica uma mudança dos nossos patamares históricos, tá? O que é bem importante para nós. E aí, a primeira pergunta em relação ao Land Bank, tá? Então, assim, a Mitre, né, nos próximos anos, você vai ver mais e mais empreendimentos house e altíssimo padrão, tá? Raízes ainda é uma linha que a gente gosta bastante, né? Tem um addressable market enorme, o nosso produto tem um diferencial em relação à competição nesses bairros muito altos, mas eu acho que o share de house e altíssimo padrão vai acabar crescendo um pouco, né? Porém, né, dito isso, o Raiz é uma linha excelente, né, de uma velocidade de vendas muito alta. A gente tem operações aí, Zona Leste, por exemplo, onde essa marca vai muito bem. Esse ano vai depender um pouquinho de calendário de aprovação, tá? O que vem mais ou menos, acho que no começo talvez até vai vir mais Raízes, e aí depois equilibra isso um pouco mais, e aí eu acho que para os próximos anos você vai ver mais a linha de house e altíssimo padrão tomando um share maior do nosso VGV lançado, tá? Também porque, obviamente, são produtos mais caros, etc. Então, quando você olha o VGV, acaba sendo favorável aí em relação a essas linhas, mas não em unidades, né? Ótimo, maravilha. Obrigado. De nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibi. Por favor, senhor André, o seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A pergunta que eu queria fazer aqui é mais em relação a essas informações que vocês começaram a quebrar ali do lado do portfólio de recebíveis. Vocês abriram o LTV, o distrato, a inadimplência, reforçando a qualidade do portfólio de vocês. Mas eu queria colocar um pouco em perspectiva esses números aqui, como que vocês observaram a evolução em relação ao ano passado, se teve alguma diferença significativa ou não, e como que vocês esperam que eles se comportem para frente também. Obrigado. Foi, saiu. Agora foi. O André, então, olha, o que nós temos visto aqui, né, Rodrigo? Quer responder você, então? Fala. Vamos lá. Em relação assim, à perspectiva de juros, né? A gente, obviamente, acho que eu vou medir muito pelos repasses, né, que a gente tem feito. Então, a gente tem feito alguns repasses desde o ano passado, ao longo do ano. A gente tem sentido no repasse, a gente não tem sentido, na verdade, nenhum problema no repasse. Então, os clientes têm conseguido, né, aprovar os seus créditos sem grande dificuldade, digamos assim. O distrato, especificamente, quando a gente pensa em distrato na época do repasse especificamente, ele também está super saudável, né? Então, a gente tem praticado aí percentuais de distrato bem abaixo eu diria, da média. A gente está no menor nível da companhia e os clientes vêm conseguindo aprovar os seus créditos. A gente tem agora, neste momento, né, em que os bancos já aumentaram o custo do financiamento, o Raízes Guilhermina, por exemplo, que é um projeto bem raízes mesmo, são 316 unidades. A gente começou a fazer o repasse, por exemplo, na fração ideal, né, que é no pré-habite. A gente já repassou praticamente aí 30% da carteira no pré-habite e os demais, agora que saiu a habite, vem conseguindo também aprovação junto aos bancos. Então, é uma carteira que, teoricamente, poderia sofrer mais e a gente não tem visto. Os projetos da linha House também, está começando agora um projeto também, fazer o repasse na pré-habite do projeto do Brooklyn.
está tendo uma super aceitação também, a gente deve bater ali mais de 50% de adesão no pré-ABITS. Então, por hora, a gente não tem visto nenhum sinal nesse sentido, tá? A gente aqui particularmente entende que os juros do crédito imobiliário, se subir, deve subir um pouco mais, né? Então, assumindo um pouco aquele cenário lá de 2015, 2016, quando a Selic chegou a 14, o crédito imobiliário chegou na faixa de 10,5, 11. Hoje a gente está com o crédito imobiliário na faixa de 9 a 10, a depender do banco, né? Esse é o range. Então, eu não acredito que o crédito imobiliário vá subir muito mais, e dito isso, eu acho que a nossa carteira vai conseguir aderir ao financiamento, enfim, sem grandes problemas, tá? Então, essa é a nossa visão aqui dentro. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio. Por favor, senhor Elvis, pode prosseguir. Bom dia, Fabrício, Rodrigo. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre custo de construção e preços, né? Repasse de preço. Porque eu queria entender como que vocês estão observando a inflação da construção na ponta e como que vocês estão imaginando essa inflação nas viabilidades dos projetos para os próximos anos, né? E dado essa expectativa, né, como que vocês imaginam aí que o preço do imóvel deveria continuar subindo versus esses patamares que a gente foi vendo aí de aumento de preço nos últimos trimestres, tá? E a segunda pergunta, ainda do ponto de vista de balanço ali, né, sobre essa questão do LTV baixo, né, que assim, a companhia está num processo de crescimento, né, é natural precisar de capital para crescer, mas esse LTV baixo, de alguma forma, deveria talvez mitigar um pouco dessa necessidade de capital, né? Então, eu queria entender como que vocês estão vendo aí a evolução da alavancagem da companhia, se acham que, de repente, não vão alavancar mais como esperavam antes, e que se isso chega a mudar um pouco a estratégia aí de vocês em termos de alocação de capital, se podem começar a distribuir dividendos antes do esperado, é isso. Obrigado. Tudo bem, Elvis? Bom, primeiro, acho que a questão de custo, né? O grande movimento já aconteceu, né? Então, se a gente olha os preços hoje, né, o INCC acumulado pré-Covid até hoje, ele está batendo mais ou menos 24%, né? O descolamento que teve, esse aumento real de preço, né, variando conforme fase de obra e etc., ele fica aí na casa dos 3% a 5%, tá? Então, a gente tem visto, né, que o INCC tem capturado aí boa parte do aumento, mas não 100% do aumento, né? Esse número fica um pouco estável aí nos últimos meses. Da ponta de fornecimento, a gente não vê hoje grandes pressões adicionais do que já eram aí os níveis, né, de preço que a gente já está operando há um tempo, tá? Hoje, eu acho que a perspectiva assim, de custo é manutenção com talvez alguns aumentos, né? Por exemplo, a gente está vendo o concreto está aumentando, por outro lado, o aço anda baixando. Então, sabe, eu vejo assim que os patamares, eles não devem sair disso, mas também não vão cair, né? Acho que a gente vai ficar por aqui e com uma evolução aí mais próximo do histórico do INCC ao longo dos anos aí, que converge mais ou menos lá para os 4%, 5%, que é a inflação também do IPCA. Sobre a tua última pergunta, né, em relação a LTV e fluxo de caixa da companhia e etc., acho que, de fato, como o Rodrigo mostrou aqui, a gente tem um LTV médio baixo, automaticamente a companhia precisa de menos alavancagem, porque a gente tem uma poupança grande dos clientes durante a obra que a gente usa para as nossas operações. Mas também é importante lembrar que dentro do patrimônio de afetação, a gente não pode distribuir esses recursos que eventualmente sobram em uma SPE para a holding. Então, quando vocês olham talvez o nível de alavancagem, ele é muito baixo. Mas, por outro lado, se o excesso de caixa está nas SPEs, a gente não pode distribuir para cima. Então, a gente hoje tem
uma série de opções no mercado, a companhia não é alavancada, acho que tem uma série de estruturas aí para o futuro que a gente pode se usar delas, e acho que a gente está sempre de olho aí a oportunidades, e nós temos hoje uma posição confortável de caixa e uma alavancagem da companhia baixíssima, né, que é dívida líquida negativa. Então, eu acho também que a gente está numa ótima posição para estudar eventuais operações de mercado quando a gente julgar apropriado e a companhia de fato necessitar. Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Rajnal. Por favor, senhor Pedro, quando quiser pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, em relação à margem bruta, na verdade, eu queria entender um pouco melhor como que vocês estão vendo a dinâmica de margem para o ano de 2022. E aproveitando também, no resultado, vocês comentaram que ao longo de 2021 vocês tiveram algumas revisões de orçamento das obras. O que eu queria entender, então, para esses lançamentos mais recentes, qual que foi a mudança no orçamento em relação aos orçamentos anteriores. Então, se daqui para frente vocês estão considerando alguma gordura a mais para uma inflação possivelmente não esperada, e também aproveitando como é que vocês estão enxergando aí a questão de mão de obra para o ano corrente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta. Primeiro, acho que em relação à questão da margem, a gente continua, né, dentro do nosso portfólio, tanto a margem futura e a margem que a gente usa para compra de terreno, a gente costuma usar e continua no mesmo patamar aí por volta de 35%, tá? Então, a gente deve ficar mais ou menos neste patamar. Os custos de obras, a gente está reajustando ele todos os meses, né? E de forma aí bastante junto aos fornecedores para tentar administrar da melhor forma possível a cadeia de suprimentos. Como eu te disse, assim, o que eu vejo, né, nos últimos meses e etc., como os números também mostram, eu acho que os preços, né, os custos estão subindo, né, em linha com o INCC. Existe essa defasagem aí que já dura um pouco de tempo, ela já foi maior, já convergiu e hoje está um pouco estática nesse gap, mas acho também que a gente aqui na Mitre conseguiu vender os produtos com algum aumento real também, e daí isso, né, a gente consegue continuar operando aí com margens por volta de 35%, que sempre foi o nosso guidance, tá? E nesse ponto aqui, muito embora a gente tenha um fluxo de recebimento adiantado, ainda assim nossa carteira é 1,2 vezes ativa em NCC. Então, ainda assim, né, dado a indexação da nossa carteira em NCC, a gente, para os projetos já lançados, a gente consegue proteger eles por conta dessa indexação. Então, esse eu acho que é um ponto importante aí de se colocar. Pedro, qual que era a outra pergunta sua? Desculpa. Em relação à mão de obra, se vocês estão enxergando alguma pressão nesse sentido. Olha, Pedro, eu não vejo ainda, obviamente, né, que a economia, né, voltando a crescer, o que ainda não aconteceu, a gente espera ver uma diminuição da taxa de desemprego. Mas, infelizmente, hoje ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, né, aí de 12 a 13 milhões de pessoas. Então, assim, em São Paulo em si, eu acho que a gente tem um poder de atração de mão de obra, né, do país todo, e a mão de obra de construção civil, em geral, né, ela não é uma mão de obra que exige assim muita qualificação prévia, né, para ser um servente, de pedreiro, ajudante, etc. Obviamente que vai subindo, né, a sua complexidade. Então, eu não acho que mão de obra vai ser um grande cost driver, tá, daqui para frente. Acho que nos últimos tempos a mão de obra também andou ali mais ou menos em linha com a inflação. Eu não vejo aumentos reais de mão de obra como muito prováveis aí num futuro próximo. E só para complementar,
pensando aqui um pouco em margem futura, né, dos projetos de 22 para frente, os projetos que já estão lançados, a gente aqui na Mitre, de maneira conservadora, mesmo os contratos de mão de obra, a gente corrige por INCC. Então, historicamente, o INCC ele é sempre superior ao dissídio da categoria. Então, assim, para as obras já lançadas, não há nenhum problema em relação ao dissídio, mesmo que ele venha um pouco mais alto, porque a gente tem um INCC acima corrigindo o saldo deste contrato. E para os projetos futuros, sim, além da gente acompanhar mensalmente, como o Fabrício bem colocou, os custos junto aos nossos fornecedores para atualizar os nossos orçamentos, a gente também sempre trabalha, obviamente, com uma gordura, tá? Então, a gente tem adotado essa prática de maneira mais conservadora e eu acho que para 2022 a gente não deve ter nenhum grande susto nesse sentido. Perfeito, obrigado, bom dia. Bom dia. Nossas próximas perguntas vêm do senhor Carlos Herrera. E ele diz da seguinte forma: Olá, pessoal, tudo bem? Tenho 3 perguntas. Com a mudança dos juros e maior dificuldade no segmento de média e alta renda, vocês estudam começar a atuar no segmento de Casa Verde e Amarela? A segunda: como vocês estão vendo a procura por residências agora no 1T22? Tem muitos clientes adiando as compras pela maior incerteza? E a terceira questão é: vocês estudam segurar os lançamentos em 2022? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, senhor Herrera. Primeira pergunta, Casa Verde e Amarela. Não, nós não pretendemos entrar nesse segmento, né? Historicamente, a gente sempre foi uma empresa de média e alta renda e nós devemos aí continuar média alta e também fazer incursões aí no mercado de altíssima renda, tá? Existe uma linha raízes que a gente tem desenvolvido aqui dentro de casa, que vamos começar a lançar esse ano também, que é um raízes um pouco menos requintado, onde a gente consegue um custo de construção ainda menor, tá? Então, esse ano a gente vai ter aí de 1 a 2 projetos nesse segmento, tá? Que basicamente é o raízes com algumas alterações que acabam permitindo aí um custo de obra menor, sobretudo em terrenos um pouco maiores, tá? Em relação a vendas aí do começo do ano, basicamente, que você perguntou, olha, como eu coloquei no início da apresentação, janeiro e fevereiro têm sido, né, meses bons para nós, assim, de estoque. Então, a gente acha que o ano começou bem, né? E a questão de guidance, né, para o ano e volume de lançamentos e etc., a gente é uma companhia sem alavancagem, né? A gente tem um land bank bastante confortável. Nós temos uma posição bastante consolidada de mercado. Então, a gente não precisa, né, lançar a qualquer preço, né? Eu diria assim, a gente tem também uma estrutura e DNA bastante eficientes, então a gente se adapta conforme vai acontecendo e a gente vai sentindo o mercado, né? Até agora, nós não temos nenhuma razão para dizer que o guidance desse ano vai ser diferente do que foi no ano passado, tá? A gente vai observar atentamente tanto as vendas de estoque quanto dos próximos lançamentos e a gente pode dosar ou para mais ou para menos de acordo com esses dados. Mas a gente não vislumbra hoje uma necessidade de revisar qualquer guidance. Acho que é isso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Caires. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado. Quando quiser, pode prosseguir. Fabrício, Rodrigo, Caio, bom dia, é o Kelete, tudo bem? O Lucas está do meu lado também. O pessoal, tudo bem? E com vocês aí, tudo certo? Tudo bem, você? Parabéns aí pelo estado e pelo ano. E a gente tem 2, 3 perguntas aqui. A primeira, Fabrício, a gente tem ouvido que tem bastante construtora que está começando a abrir
terreno, né? Chega na hora de pagar, chega na hora de fechar, a gente está percebendo que o pessoal não está tão bem, né? A estrutura de capital, e não tem pago, né? Não tem fechado terreno. Então, a pergunta é se vocês estão vendo os preços de terreno fletarem e, eventualmente, vocês acham que pode cair alguma coisa, mas qual é a visão de vocês, né? Que já tem acho que 5 bi de land bank aí, né? Mas, enfim, na hora de recompor alguma coisa, se já estão vendo o preço estável para baixo. Essa é a primeira. E a segunda, aqui, fazendo uma conta rápida, assim, acho que a pergunta é, por que vocês acham, acho que você falou um pouco já de market share, né, que normalmente na crise ali, na dificuldade, vocês ganham share, mas entender um pouco por que é que realmente, assim, a surpresa positiva, talvez, aí de ter vendido bem nos 45 primeiros dias do ano, e se, né, fazendo a conta aqui de, sei lá, 1,3, 1,4 bi de land bank, vocês teriam que fazer uns 700 milhões, né, de venda de estoque não pronto por ano, uns 50, 60 milhões por mês. Se vocês acham possível isso, lógico, parece que está indo num pace bom, mas vocês acham possível terminar 2023 como vocês têm feito aí desde da história, né, sem estoque pronto? Você acha possível? Assim, é difícil responder agora, né, porque a gente tem muita coisa para frente, mas parece que vocês começaram bem. Então, se pudesse dar um guidance, a gente agradece aí. Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta. Olha, eu diria que entre as vendas aí, né, de estoque entre janeiro e fevereiro foram boas e foram em linha com o VSO histórico da companhia, tá? Pensar em vender esses 500, 600 milhões que você falou de estoque existente, eu acho que é algo bastante factível, tá? De acordo com a velocidade atual de vendas que nós temos visto aqui no nosso caso, tá? Então, eu acho sim que a companhia, né, nós aqui já vivemos em 50, quase 60 anos, todo tipo de crise, né, que você imagina e que o Brasil passou nesses momentos, né? E, felizmente, historicamente, a gente sempre procurou ganhar market share, porque quando o mercado está mais difícil, né, eu acho que as empresas, né, como é o nosso caso, que fazem produtos realmente diferenciados, a gente acaba ganhando bastante em frente à concorrência, né? Porque quando todo mundo vende, né, vários produtos duvidosos também acabam vendendo, né? Quando tem mais exigência por parte do cliente, ele vai comprar aquilo que realmente ele gosta e ele acha que não vai ter mais a oportunidade daqui a algum tempo, e isso gera, né, obviamente, um favorecimento das empresas que têm produtos mais diferenciados, como é o nosso caso, né? E também eu acho que associado a uma estrutura robusta de capital, a gente tem hoje aí todos os elementos para continuar nessa tradição, né, de ganhar market share em crise. E indo já um pouquinho na questão dos terrenos e etc., como eu falei, né, o ano passado a gente praticamente comprou o que lançou, continuamos aí com por volta de 3 anos de estoque de lançamentos futuros em terrenos, e a gente acha que hoje temos visto, sim, incorporadoras abrindo terreno, né? Eu acho que várias que abriram também, assim, que eu vi aqui alguns casos, foram mais companhias, né, um pouco menos capitalizadas, que estavam comprando terreno, se associando a algum fundo, algum tipo de transação financeira estruturada, e, obviamente, né, com as mudanças macroeconômicas e etc., esse dinheiro começa a secar, né? Então, isso automaticamente leva as companhias que se faziam uso desse tipo de estrutura a não conseguir honrar os compromissos de compra de terreno. Então, sim, isso tem acontecido, tá? Os preços, né, de terreno, acho que já estão um pouco mais razoáveis, mas não teve grandes mudanças ainda, salvo em algumas regiões e casos específicos,
mas eu acho sim que ao longo do ano as condições, né, e também a gente tem visto mais condições em permutas, e são terrenos que a gente gosta mais de comprar, então também nós temos feito aí os novos negócios com um percentual maior de permuta, tá? É um pouco da forma que a gente vê aqui a situação. Ah, bem respondido aí. Obrigado. Nada. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, já que não temos mais perguntas, queria agradecer aí a todos e faço aqui, né, o fechamento. Primeiro, acho que com uma mensagem positiva, né? Positiva porque a gente tem aqui o senso, né, de missão cumprida em 21. Acho que a companhia trabalhou bastante aí para conseguir cumprir o guidance, que pouquíssimas conseguiram, e mesmo assim, né, com margens bem saudáveis e uma velocidade de vendas alta, né? Então, acho que nós mostramos aí um comprometimento e uma capacidade bastante forte e a gente, sem dúvida, vai continuar aí trabalhando muito duro para fazer coisas realmente desafiadoras e mostrar resultado, que é o que interessa, né? Obviamente, né, os preços do setor como um todo, né, eu tenho visto aí vários relatórios, etc., de fato, eles estão muito, muito descontados, né? Acho que o mercado pegou assim uma view, né, muito ruim para o setor e companhias aí como a nossa negociando a menos do que metade do NAV, né? Então eu imagino que em algum momento futuro, né, torcemos aqui para que o mercado comece a precificar corretamente os negócios do setor, e acho que os resultados aí também apresentados, eles estão de forma bastante satisfatória e talvez dissociadas aí do preço atual, né? Então aqui acho que o Rodrigo tem uma conta aí que ele acompanha muito internamente, também para dividir com vocês em linha com essa perspectiva, né? Acho que sabemos, né, que todos vocês aí acabam modelando e fazem também uma conta semelhante, né? Mas fazendo um NAV aqui mais simplista, você pega a nossa posição de caixa, né, de 172 milhões, o lucro diferido, lucro bruto diferido, ou seja, das vendas já performadas, mais 295, quase 300 milhões, a gente assume aí um estoque de 1,4 bi, a gente assume uma margem ali de 35%, que é o que a gente vem entregando, a gente adiciona mais 495, e a gente tem um land bank bucado a valor de custo no balanço de mais 455 milhões. Então, é um land bank já comprado, adquirido, a valor de custo. Isso tudo soma 1,4 bilhão e hoje a empresa aí vem negociando, né, o market cap nosso hoje está na faixa de 635 milhões. Então, como o Fabrício colocou, uma relação de 2,2 vezes, né? Então, a gente de fato acredita que está extremamente descontado. Nosso NAV é bastante líquido, né? Então, porque a gente está falando de land bank adquirido na cidade de São Paulo, vendas já performada, posição de caixa líquido, enfim, estoque também super recente, né? A maior parte do estoque é proveniente dos últimos 12 meses de lançamento, então não é um estoque problemático, estoque pronto. Então, é um NAV bastante líquido, eu diria assim, né? Então, a gente entende que de fato está bastante descontado, por isso que a gente tem essa posição também no swap e a gente acredita bastante numa apreciação futura. Acho que é isso, pessoal. Também queria agradecer aqui do meu lado a presença de todos. Enfim, aqui o time de RI está super à disposição, caso alguém precise ou caso alguém queira tem alguma pergunta adicional também, é só contatar depois o time de RI. E acho aí com linha até com uma entrevista que eu dei recentemente. Sim, 2022 vai ser um ano difícil, mas nós não o vemos ainda como catastrófico.
Acho que o país já passou por situações muito piores e a gente continuou vendendo apartamento em São Paulo, as pessoas continuaram comprando, casando, mudando de casa, enfim. Acho que não vai ser o fim do mundo. Estamos aqui para trabalhar, ganhar market share e continuar aí fazendo excelentes produtos e aproveitando aí desse momento aqui da companhia e todo o resultado do trabalho que a gente tem feito aí ao longo dos últimos muitos anos. Muito obrigado e a gente sempre fica à disposição e nos falamos então quando vocês aí julgarem conveniente. Um abraço e bom dia a todos. Obrigado, bom dia. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.